privilégio de contar um pouco da história de uma empresa que é referência nacional. O Grupo Vigorito está completando 100 anos. E essa história é uma história que a gente vai contar um pouco para você, que é empreendedor, que está começando agora. Eu estou sendo recebido aqui na sede da Vigorito, em Guarulhos, pela doutora Neuza. Ela que é uma das mulheres, filha, podemos chamar do fundador? Neta do fundador. Começou em 1925. 1925 e por um acaso, né? E por uma paixão, eu diria até, sabe? Por uma paixão pelo mecânico, pelas coisas modernas que estavam vindo, que eram os carros, avião, isso e aquilo, por toda essa tecnologia que estava se desenvolvendo mais, principalmente aqui no Brasil, né? Os comissários da General Motors indo para o interior em busca de pontos de venda, distribuição, essas coisas, passando por Capivari, que é a terra onde nasceu meu pai. Meu avô morava lá, imigrante italiano, mas residia em Capivari. E eles tiveram um problema por causa da chuva, sabe? Até nesse momento houve ajuda divina, porque teve uma super chuva, estradas de barro, de terra, muito barro e tal. E eles ficaram com problema e não sabiam como resolver. Alguém disse, olha, o seu Felício, que mora lá perto da ponte, o seu Felício conserta tudo. Torneiro mecânico. Nada, imagina, vovô, ele trabalhava numa caldeiraria. Eles faziam caldeiras, caldeiras para as usinas, que aquela região que tinha sido uma região cafeira já estava se tornando uma região de açúcar. Tinha usinas na região, tudo isso. O meu pai, né, o filho mais velho, ainda com 17 anos, muito curioso, ele sempre estudou por correspondência mecânica, etc. Conhecia os franceses, que tinham uma usina, a usina de Rafar, Sucre Brasiliense, da época do Império. Ela foi fundada por ela e mais 3, Piracicaba e Porto Feliz, para exportação do açúcar. Bom, o papai frequentava, ele sempre foi muito curioso. Aeroclube teve em Capivari por conta dele, que era mecânico e gostava dessa questão mecânica, né? Aí, meu pai falou pro meu avô, abre o capô, espera secar. E levou os comissários para a casa dele, para tomar um café, alguma coisa. Deixaram o veículo, eles hospedaram o pessoal. E eles foram embora, mas voltaram porque gostaram do meu avô. Nunca podia imaginar no Brasil alguém sem o aparato, né? Sem nada. Sem nada, né? Não tinha nada, né? Então, não tinha. Tinha os veículos dos franceses. Sim. Mas, assim, em Capivari mesmo não tinha. Então, era charrete, né? Tinha trem, charrete, ônibus. Estradas, infelizmente, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, mas era uma região de fazendas de açúcar, né? De fornecedores de cana. Eles tinham as fazendas para cortar, plantavam, cortavam e levavam para a usina. A usina é que produzia o açúcar. E hoje álcool, energia, etc. Mas na época não. E aí, pessoal, eles falaram, bom, esse senhor é inteligente, pelo menos, né? É inteligente, tem filhos, vários filhos, 5 filhos homens. Eles sentiram que, embora a cidade fosse um ovinho, que talvez ali cabesse um representante para ser um distribuidor dos veículos Chevrolet, que na época eram basicamente caminhões. E os carros, na verdade, eram montados aqui. Eles vinham em peças. E eram montados. E eram montados aqui. Então,
Vigorito começou assim, quer dizer, sem... meu avô, quando eles voltaram para convidá-lo para ser um representante, ele falou, não tenho dinheiro. Minha riqueza é meu trabalho, minha família, eu não tenho dinheiro para entrar num negócio desse, né? Não, é consignação. E foram fazendo assim, e foram começando. Meu avô realmente era muito esperto, sabe? Era muito esperto. Visionário. Visionário. E ele morava próximo da estação de ferro, né? Da linha de estação de trem. Tinha um senhorzinho que transportava as pessoas de carroça. De carroça não, de charrete. Charrete. Aí vovô, o senhor não quer experimentar? Ah, mas não tem dinheiro, não faz mal, o senhor experimenta, vê se dá certo. Sabe? E aí começou, sabe, de uma forma muito simples, muito empírica, com muita confiança. Aí começaram os caminhões, os fazendeiros, os fornecedores de cana. Precisavam do caminhão, o caminhão era pequeno, era próprio realmente na época para esse tipo de atividade, né, agrícola e tal. Então, a Vigorito começou assim, depois realmente se tornou referência, porque eles começaram a distribuir os caminhões para todo o país. Então começou com caminhões. Caminhões, inicialmente. Os carros, os poucos que vinham, eram importados, né? Às vezes alguém que queria, sei lá. Eu não sei, eu não tinha nascido nessa época, então eu já, depois de muitos anos, depois de mais de 20 anos, que eu, já criança, lembro deles lá. E eles tinham um diferencial que era o seguinte: primeiro, eram pessoas extremamente de confiança, né? E vendiam, consertavam, ensinavam a dirigir. Eu mesmo, pequena, me lembro do papai. Eu ia no meio, era câmbio, né, de manual. E meu pai, eu e o comerciante que estava comprando o carro. Ele me ensinava a dirigir, porque eles não sabiam, né? Então, foi de uma maneira muito assim... Eles venderam caminhões para o Brasil todo. Ele tinha muita confiança nas pessoas, então eles vinham, buscavam, levavam, vendia ou não vendia, depois pagava. Era uma coisa muito simples. Meu pai, o estudo dele era o primário. A história de vocês, ela precisa ser dita para todo mundo, porque nos dias de hoje tem muita gente que quer começar um negócio na prateleira de cima. E esses profissionais, esses empreendedores precisam ouvir a história da família Vigorito. É uma história para ser ouvida, lida e colocar em prática. Porque você não precisa começar na prateleira de cima, porque o seu pai, seu avô, teve a humildade de falar assim, não tenho dinheiro para começar. Não. Aí um fazendeiro, amigo dele também, italiano, mas que tinha fazenda e tal. Não, eu te empresto, por exemplo. Quer dizer, as oportunidades surgem para aqueles que acreditam, não é verdade? Agora, chegou 100 anos, né? Qual é a mensagem que fica, doutora Neuza, para a próxima geração da Vigorito? Eu, particularmente, venho fazendo um trabalho com as próximas gerações. No momento, estamos dando um trabalho de treinamento. Por sinal, é o filho do Hermes Júnior, que é o nosso CEO, digamos, né? Que é filho de uma das primas, né? Da minha idade e tal. E o neto dela, que está aqui sendo treinado, quer dizer... A nossa filosofia, primeiro, ela é baseada em valores, né? Nos valores do trabalho. Trabalhar. Se você quer que algo aconteça, vai e faça acontecer, né? Se a gente ficar só mandando, chega uma altura, você pode até ficar
coordenando como se fosse um monte de palco, sei lá. Mas, não, a gente tem que saber o que vai fazer e como vai fazer, o que vai fazer. Então, por exemplo, o treinamento do Hermes Júnior começou na oficina. O filho dele está passando por todas as áreas para entender como funciona. Sim. E hoje eu estou fazendo um trabalho com os nossos sucessores, no sentido de que eles entendam o que é um negócio, conheçam as dificuldades, as vantagens. Não é tão simples de ganhar dinheiro em qualquer profissão, né? E na nossa também tem muitos detalhes. Agora, o trabalho, a força do trabalho, a união de esforços. Isso meu avô, que não era dele o ditado, mas lembrava sempre: juntos vocês são mais fortes. Qualquer coisa, se você junta, Fica mais forte. fez, estão unidos. Sim. A briga vai desfazer tudo. Então, o trabalho, a união e a seriedade sempre. Claro que nem sempre a gente está em todos os lugares na medida em que você cresce. Lá no começo, como eu falei, eles vendiam, ensinavam a dirigir, consertavam. Quer dizer, eles estavam ali o tempo todo. Sim. As pessoas que vinham, era um nível de confiança extremo. Depois, já tem outras pessoas trabalhando com a gente. E nem sempre a gente está lá na ponta, Sim. junto com o cliente. Então aí vem as reclamações, tudo. A gente procura ouvir e corrigir o que é passível. Ou o que chega até a gente, porque às vezes nem chega até a gente a reclamação, né? Mas hoje não, hoje tem outros recursos que lá atrás não tinha tanto, né? Mas eu diria que o trabalho é fundamental, a união. E a união não é só da família, é a união de todos, né? A gente precisa se Da preocupar, equipe. se preocupar com o ambiente do trabalho, como é que estão as pessoas, como que elas se sentem trabalhando na Vigorito. E outra coisa que a gente faz muito, e eu aprendi isso com Hermes Pai: vamos remunerar o capital. Porque quando eles começaram, era meu avô, ele montou uma primeira sociedade simples com ele e meu pai, que tinha 17 e 18 anos, os outros eram menores, e com 4 filhos pequenos. E depois que cresceram e tal, aí depois se transformou em sociedade anônima. Depois tivemos grandes problemas de ciúmes, de dissidência nas transmissões do comando da empresa. Então tivemos problema como todas as empresas longevas têm, né? E essa preocupação com a sucessão. Mas nos últimos tempos, uma coisa que a gente tem feito são, eu diria, basicamente 2 coisas, né? Primeiro é ter uma empresa sólida, que está firme, está crescendo, né? Dentro daquilo que ela faz. Procurar estar unido todo mundo, porque evitando os conflitos. E uma das formas de evitar esse conflito, uma é informando, principalmente quem vem depois, que não sabe como começou. E nós fazemos uma outra coisa, a gente remunera o patrimônio. Hoje somos 28 sócios. É uma loucura se você ver, né? Ninguém tem 50%. Eu, como fui filha única, tive uma fase, uns 25%, que depois eu achei interessante que o Hermes Júnior ficasse sócio, embora a mãe dele fosse sócia. Mas ela tinha 4 filhos, então eu vendi uma partezinha para ele pegar o gosto de sócio, né? De trabalhar por algo que era dele também, né? É muito pulverizada. E isso, de certa maneira, facilita, porque
para você ter maioria, sim, se você tem. Hoje nós temos conselho de administração, nós temos, além dos estatutos, né, nós temos acordo societário. A gente tem uma série de regras da governança corporativa que a gente vem introduzindo já há pelo menos uns 10 anos, né? Isso vai facilitando a comunicação. Então, cada um recebe. Atualmente, a gente distribui mensalmente, porque eu tenho primos mais velhos, que são sócios, mas tem pequena participação. A mãe tinha 5 filhos, eles têm uma participação menor, né? Então, e já são idosos e tal. Então, aí, já de um tempo, a gente faz isso, quer dizer, remunera o capital investido. Tem um X que a gente atualiza, sim, mas do ano, e a gente vai distribuindo todo mês em torno daquele valor. A gente vai distribuindo de acordo com a porcentagem de cada um, porque se a pessoa já está bem idosa, ela tem um patrimônio, mas ela não trabalha nem nada, então é uma maneira de assegurarmos a saúde, essas coisas, sabe? Darmos uma qualidade de vida para quem é sócio. Nós não sangramos a empresa. Todos sabem que o que é distribuído é porque é possível ser distribuído. Mas em torno de 25% do lucro líquido, mais ou menos, né? Porque você tem que ter as reservas, você tem que ter o dinheiro para você tocar o negócio, você tem que ter alguma reserva para eventuais crescimento, aquisições, etc, etc. Esse é o estilo da Vigorito de administrar e de continuar crescendo. Exato. Na atualidade, somos em muitos sócios distantes do fundador, né? Porque alguns já são bisnetos ou tataranetos. E está sendo preparada a próxima geração. A gente já está preparando a próxima geração, não só para o comando da direção maior, mas para as várias unidades, mas também para eles serem sócios. Maravilha. Eventuais conselheiros. Tudo ao seu tempo. Não vou dizer para você que é uma perfeição, né? A gente tenta fazer o melhor que pode, principalmente no intuito de evitar conflitos. Doutora Neuza, que bela história. Ai, pai. Bom, eu sou uma pessoa muito simples, tal como meu pai, né? Não fiz mecânica, na verdade, eu sou médica. É verdade. É um outro jeito de cuidar do ser humano, ele cuidava dos carros, né? Mas e tem um amor, sabe? Tem orgulho dessa família empreendedora, de como foi tudo muito... Na verdade, na vida tudo tem seu preço. Sim. E para você chegar a alguma coisa, você teve que despender dinheiro ali, investir, sim, etc. Sim. Né? Então eu tenho muito orgulho, porque eles eram todos muito simples. Meus avós, meus tios todos. Eu tenho muito orgulho deles todos. Olha, muito obrigado em receber a gente aqui. Que Deus abençoe e continue abençoando a Vigorito. É uma empresa que orgulha toda a cidade de Guarulhos. E eu tenho certeza que cada funcionário que trabalha nesse grupo se sente honrado. Assim eu espero, né? A gente espera. Obrigado, viu? Você é um grande amigo, Geraldo, e eu é que agradeço a sua preocupação em mostrar um pouco da Vigorito. Nos orgulha bastante. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Você é o amigo do peito, como obrigado. Você diz, né? Obrigado. Portanto, aqui hoje a gente teve o privilégio de conhecer um pouco dessa história que nos orgulha bastante. 100 anos do Grupo Vigorito. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta.